Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou falar aqui de uma obra importante, super relevante, que é a obra Edmund Burke, Redescobrindo um Gênio, de Russell Kirk. Essa obra você não verá na sua universidade de filosofia ou qualquer universidade, porque esta obra é censurada em qualquer universidade, como qualquer outro autor conservador, como qualquer outro autor da linha liberal clássica ou autor libertário. Você só verá na sua faculdade autores comuninhas, né? Socialistas, comunistas, do espectro ideológico da social-democracia, que não é nem social e nem democrática, a começar por boicotar os outros autores. E também chamada de vertente progressista, que também não é progressista, na verdade é regressista porque admira um retorno romântico ao passado, com Rousseau e aquela coisa toda. Bom, mas gente, hoje a gente está aqui para falar dessa obra, Edmund Burke, Redescobrindo o Gênio, particularmente no apêndice A, página 371. Então, gente, é um autor conservador, né, considerado um autor conservador, e nessa página, até é uma nota do tradutor muito interessante, ele define o que é o conservadorismo como o guardião da herança da civilização ocidental e dos princípios da ordem, da liberdade e da justiça. Então, isso aqui é algo interessante. O conservadorismo, o que ele conserva? Ele inclui toda a inteligência do passado, então ele dialoga no sentido metafórico com as pessoas que já morreram, né? Ele dialoga com essa inteligência do passado e projeta, através dessa inteligência, ele transcende para o futuro. Então ele inclui e transcende. Então é muito interessante, tá? Interessante mesmo, achei legal a questão de como transcender, inclusive. É uma transcendência com inclusão. É aí que está o ponto. Ao passo que a mentalidade revolucionária é uma suposta transcendência, que na verdade não transcende nada, com exclusão, ou seja, com destruição. Ela elimina a base que já é pré-estabelecida, ela quer destruir essa base, teoricamente para construir no lugar dessa base uma nova sociedade utópica e tal. Então, gente, nesse sentido, eu prefiro muito mais o conservadorismo do que esse suposto progressismo, porque na verdade não é progressismo, é regressismo. Quando você destrói, você cai no estado anterior. Aliás, puxando um pouquinho a brasa aqui para o meu livro, Consciência Turquesa, que vocês podem baixar gratuitamente no site conscienciaturquesa.com. O PDF eu disponibilizei lá gratuitamente, não fiz essa obra com intuitos comerciais para ganhar dinheiro, nada disso. Está lá à disposição de vocês. Essa é um item muito forte do meu capítulo da consciência azul. Tá? Azul é uma consciência mais conservadora do que a consciência vermelha, que é uma consciência mais destruidora. Então, essas cores, gente, não fui eu que coloquei cor, não tem nada a ver com esoterismo, cromoterapia, nada disso, tá? As cores são cores que um psicólogo estadunidense chamado Clare Graves, um tiozão já falecido da década de 60, ele fez uma pesquisa gigantesca e colocou cores no sentido do aspecto mnemônico. Então a história da humanidade vem na luta pela sobrevivência, então ele colocou a cor bege para lembrar os desertos, as savanas africanas, onde a luta pela sobrevivência predomina. Depois tem o púrpura, que é uma consciência mais tribal. Depois tem o vermelho, né? Sangue vermelho nos olhos, azul da ordem, o laranja das caldeiras industriais, né? Laranjas, né? Faz essa menção às caldeiras industriais alaranjadas, né? Revolução Industrial, progresso e assim por diante, né? Aí vocês
leiam o livro para entender. Mas o livro que nós estamos falando aqui, um livro de um autor super conservador, aliás, é Russell Kirk e Edmund Burke, né? Dois autores conservadores, na verdade, né? Um autor conservador falando sobre outro. Então isso você não verá de jeito nenhum na sua universidade, mas é interessantíssimo. Ordem, liberdade e justiça, essa conciliação. Conservadorismo, está dizendo aqui nesse apêndice do livro, significa a política da prudência. Aliás, o Russell Kirk tem um livro com esse título, né? A política da prudência. Ele vai validar os usos consagrados e conta um pouco da história dessa expressão, conservador, que vem da década de 20. Realmente, quem desejar assim, combater a sua própria ignorância, como é o meu caso, eu tento combater a minha ignorância, é um livro interessantíssimo. E eu coloco, inclusive, aqui na página, chama atenção, página 373, é um livro grosso, tá? Requer paciência na leitura. Então, ele coloca aqui justamente o aspecto da prudência. Né? É preciso ter paciência, não força. Ele coloca a questão na resiliência, na paciência, e muitas vezes essa paciência tem uma prioridade sobre a força. Então, ele coloca a questão da transcendência, isso me chamou a atenção, que a obra requer o auxílio de mais espíritos do que uma época pode oferecer. Olha que interessante. O que ele quer dizer com isso? Né? Que o momento requer mais espíritos do que o dessa época. A gente vai dialogar e respeitar aqueles que já morreram, aqueles que já passaram por aqui e deixaram uma inteligência para nós, e também temos que dialogar com aqueles que ainda não chegaram, com aqueles que ainda não nasceram. Então a gente vai sempre pensar nas próximas gerações. Então, por exemplo, essa política aí, comuninha de hipotecar as próximas gerações, como pedalada fiscal, como colocar uma previdência que não seja sustentável, então ela vai quebrar, ela vai hipoteca mesmo, literalmente, a próxima geração. O outro que ainda nem nasceu que terá que pagar uma conta sua. Isso não é sequer honesto. Temos que enfrentar essa questão. Né? Essa questão moral tem que ser enfrentada. E esse livro enfrenta corajosamente a questão moral. Gostei muito, recomendo. E, finalmente, ele diz aqui a sabedoria inspirada em Edmund Burke, que o conservador é aquele que equilibra a ordem e a liberdade. Existe um equilíbrio, uma linha tênue, ordem e liberdade. Muita ordem, começa a faltar liberdade. Muita liberdade, também começa a faltar ordem. Então, há que se equilibrar essas duas forças, essas duas colunas de sustentabilidade de uma sociedade livre, pujante e ordeira. Não é liberdade caótica, é uma liberdade que nos gera autonomia. É muito interessante e eu recomendo fortemente, dentro da minha obra Consciência Turquesa, o nível azul e o laranja. Que o azul, ordem, estruturação, e o laranja, essa autonomia empreendedora, essa liberdade de empreender. Então, o conservadorismo é uma conciliação entre a ordem e a liberdade, ou, para lembrar aqui a bandeira brasileira, entre a ordem e o progresso. Interessantíssimo, livro recomendado, e vamos em frente. Era isso, pessoal, jogo rápido. Agradeço aí, falei aí em 5, 10 minutos um livro dessa magnitude. Obviamente é um resumo. É bem tosco, né? Você precisa ler a obra, estudar profundamente para ter
toda a compreensão da obra. Mas fica aí essa dica de leitura. É isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, até a próxima.